Shalom para todos. Eu convido a cada um dos amados amigos e irmãos para que possamos ler as Sagradas Escrituras. A palavra de Yahweh é viva, é pura e é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do corpo, das mêndulas e do espírito. É alimento para o meu espírito, é alimento para a nossa alma. Eu dependo da palavra de Yahweh a cada manhã, a cada tarde, a cada segundo. Sem a palavra, o meu espírito morre. Eu não posso viver. Eu vivo pela palavra de Yahweh. É através da palavra de Yahweh que eu tenho vida. E vida com alegria. Às vezes você vive dependendo de alguém para desabafar, para falar, para ouvir alguém. Quer sempre estar ligando para alguém, quer estar conversando com alguém para desabafar. Mas a melhor forma de você conversar, a melhor maneira de você ter alguém ao seu lado que você não sente tristeza, saudade, é ao lado do Eterno Pai, o Rei do Universo. Ele está bem pertinho de você e quer ouvir você, quer ouvir a sua voz. Quer também que você se alimente com a palavra dele para você ter vida e vida com abundância. Vida, shalom, tranquilidade no espírito. Vou ler o Salmo 104. Salmo 104. Dando continuidade à leitura das Sagradas Escrituras. Bendiz, ó minha alma, a Yahweh. Yahweh, Elohim meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vingamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz do vento seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram a voz, do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limites lhe traçaste que não ultrapassaram, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascente que corre entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses montam com elas a sua sede. Junto delas habita as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra
o alimento. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Satisfaz-se as árvores de Iarro, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras montenses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso. Ordena as escuridões e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa de Iarro, ou melhor dizer, de Elohim, busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita os seus corris. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Iarro, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheio está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaço mar, onde se move seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para neles fogar. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhes, abrem a tua mão e enchem-o de bens. Esconde-se o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tirares a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim removas a face da terra. A glória, ou melhor dizer, o resplendor de Iarro seja para sempre. Alegra-se Iarro em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes logo fumeiam. Cantarei a Iarro enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Elohim enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei em Iarro. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendizei, ó minha alma, a Iarro, louvai a Iarro. Salmo 105. Louvai a Iarro e invocai o seu nome. Fazei conhecido as suas obras entre os povos. Cantai-lhes salmo, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu Kadosh nome. Alegre-se o coração daquele que busca a Iarro. Buscai a Iarro e a sua força. Buscai a sua face. E continuamente, melhor dizer, buscai a sua face continuamente.
Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, ou melhor dizer, de Avraham, seu servo, vós, filho de Jacove, seu escolhido. Ele é Yahweh, nosso Elohim, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de geração, de concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacove por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando era ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiros dela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, Yahussef, cujos pés apertara com agrilhão e a quem puseram em ferros. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra de Yahweh o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou, fez-lo soberano da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito, e Jacove peregrinou na terra de Cã, e ele multiplicou sobremaneira o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou a Moisés, seu servo, e a Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígio na terra de Cã. Mandou as trevas que escurecesse, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de mosca e piolho em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e com ouro, e entre as suas tribos não houve
um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou com o pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correra pelos lugares secos como o rio. Porque se lembrou da sua Kadosh palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e obedecessem às suas leis. Louvai a Iahú. Salmo 106. Louvai a Iahú, louvai a Iahú, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Iahú? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Iahú, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos, como os nossos pais cometeram iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas piedades, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daqueles que os aborrecia, e remiu da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Iahú, Elohim, nas solidões. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moshe. No acampamento e de Arão, o Kadosh de Iahú. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de boi que come erva.
Esqueceu-se de Elohim, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisa tremenda no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moshe, seu escolhido, se não pusesse perante ele naquela transe, para desviar sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz de Yahweh. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pela terra. Também se ajuntaram com Baal pior e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu o mal a Moshe por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como Yahweh lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Caná, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira de Yahweh contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-o debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas piedades. Por isso fez com que deles tivessem piedade os que os levaram cativo. Salva-nos, Yahweh, nosso Elohim, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome, Kadosh, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja Yahweh, Elohim de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga aleluia, que está amém. Louvai a Yahweh verdadeiramente.
Amém. Que Yahweh continue nos abençoando ricamente a cada um de nós.